Pergunta: te irrita quando você se depara com alguém que disse que ia fazer uma coisa e fez outra? Que disse que pensa de uma forma e age de uma forma completamente diferente? Você acaba se pegando, interpelando essa pessoa, cobrando dela um posicionamento e às vezes até julgando ela? Ou ainda, você já foi essa pessoa? Você já foi completamente contraditório entre as suas ações e as suas convicções? E uma última pergunta: você já se deparou com uma situação onde o mundo é contraditório, a circunstância ao seu redor é completamente contraditória? Pois é, complicado. Mas uma coisa é certa: tanto quanto a gente se incomoda com contradições, elas nunca vão deixar de existir. Se você tem curiosidade de explorar as contradições do mundo, esse episódio de hoje é para você. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Vou confessar uma coisa para você. Esse é um tipo de tema que me perturbou por muito tempo. Por alguma razão do passado, eu tenho uma memória muito boa para o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. E quando alguma pessoa entrava em contradição, meu radar de risco começava a piscar. E isso me incomodava a um ponto de eventualmente eu pegar e entrar numa discussão com a pessoa, mostrar para ela que ela fez A, B, C e tentar entender por que ela tinha mudado ou por que ela pensava de uma forma diferente e agia de outra, até eu perceber que eu também caía nas minhas contradições e isso aí não só me aliviou, como me trouxe muito aprendizado e muita chance de mudança. Mas uma coisa é óbvia, né? Quem é que quer ter alguém que está em constante contradição do seu lado? Ainda mais quando essa contradição envolve algum tipo de mentira, ou envolve algum tipo de dano, algum tipo de engano, mesmo que a pessoa esteja convicta ou até inebriada pela própria contradição. Mas afinal de contas, tem alguém que nunca se contradisse? Pega a sua biografia ao longo dos anos. Não teve momentos em que você estava dizendo exatamente uma coisa e agindo de uma forma diametralmente oposta? Pois é, eu não estou nem falando de mudar de opinião, que eu acho benéfico, eu acho natural e eu acho que é um sinal de maturidade. Eu estou falando justamente desse colapso entre o que a pessoa diz ou pensa e como ela age. E para complicar um pouco mais, e quando é um mundo que se contradiz? Você tem situações que elas se contradizem estruturalmente e as duas convivem no dia a dia com a gente. Vou pegar hoje duas figuras de ficção para a gente analisar esse tema, né, das contradições do mundo, e vou começar pela primeira, que é a contradição do indivíduo. Para isso eu vou usar o personagem Don Quixote. É um livro que eu estou lendo agora, estou encantado, espetacular. Essa leitura veio a partir do Kundera, que eu sou fã, e o Kundera é fã do Don Quixote, né, do Cervantes. Então ele, como mestre do Cervantes, acabou transmitindo muita coisa, que são coisas que me interessam. E aí, ao longo da leitura, eu fui esbarrando numa porção de contradições, né? As contradições do Don Quixote, elas chegam a beirar o delírio. Porque uma coisa é quando a pessoa está se contradizendo e ela até sente algum tipo de aflição quando você se contrapõe à contradição dela. E a outra é a contradição do Don Quixote. Ainda no primeiro livro da leitura, ele confunde uma venda com um castelo. Ele confunde as meretrizes com donzelas. Ele confunde manadas de cabras com exércitos guerreando. E não adianta o Sancho dizer para ele que tentar convencê-lo da verdade, né? Quebrar aquela camada de delírio dele. Tem até uma cena emblemática em que o Sancho tenta convencer ele. Depois de tanto perrengue, ele diz assim: olha, Don Quixote, já que a gente vai passar por diversos perrengues ao longo dessa história, você não gostaria, por exemplo, de procurar um rei, de colocar esses perrengues numa demanda oficial e fazer com que a gente lute pelo menos por alguma coisa que nos dê valor, nos dê reconhecimento? E aí o Don Quixote passa 2 páginas mais ou menos delirando sobre como seria trabalhar para um rei, mas dizendo que eles não estão prontos e o percurso é o percurso do perrengue, que é onde eles estão agora. Isso quer dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que o Don Quixote sabe que existe uma realidade paralela que eventualmente pode estar oferecendo valor para ele está apostando nessa realidade agora, que está gerando sofrimento, e está tentando fazer um link entre as duas, um link lógico, para ele se afligir um pouco menos. Eu, lendo o livro, eu acho espetacular, mas, por exemplo, quando a gente tem uma figura quixotesca na vida, e a gente se vê dragado para isso. A gente acaba, como o Sancho, andando atrás dessa figura e ela entrando de desventura em desventura, não importa o que a gente avise para ela. É complicado, não é? Isso faz a gente entrar num impasse onde a gente tem que decidir muitas vezes entre a lógica dos fatos e o afeto. E isso pode gerar decisões não só difíceis, como dolorosas. Eu não vou abordar aqui hoje a situação onde nós somos as figuras quixotescas. Por quê? Se você está se perguntando isso, a chance é alta de você não ser a figura quixotesca. Geralmente é um traço natural das pessoas que estão, né, nessa contradição, vivendo uma contradição, elas não serem capazes de se questionar, elas não serem capazes de examinar as posições contraditórias delas para tentar fazer uma correção de rota. Agora vamos ampliar um pouco essa contradição usando o Castelo do Franz Kafka como exemplo.
Para quem não leu Kafka ainda, ele é um autor conhecido por desafiar a lógica. Em todos os romances dele, você tem uma pegada surreal, desconfortável, que constantemente está subvertendo os fatos e o personagem tem que lidar com aquele emaranhado. Nesse caso específico do castelo, a gente tem um agrimensor que chama K, ou K, que ele é chamado para fazer um serviço na outra cidade. Então ele está chegando na outra cidade. Quando ele chega nessa cidade com o convite para o serviço, ninguém sabe quem foi que convidou, ninguém sabe se esse convite é real, e ele começa a ficar perdido. Enquanto ele está perdido tentando encontrar, né, quem foi que contratou ele para executar o serviço, ele vai na burocracia do castelo, no departamento público do castelo, e é uma das cenas mais incríveis. Para quem trabalha em serviço público, eu sugiro ler esse livro, porque é bem ilustrativo. Mas ele vai numa burocracia do castelo, e ele tenta conversar com alguém para que dê sentido àquela situação. E não só ele consegue conversar com muitas pessoas, mas nenhuma delas sabe do que ele está falando. E nenhuma delas oferece alguma perspectiva para ele de como resolver esse problema. E afinal de contas, ele foi convidado para prestar um serviço. E aí ele começa a se desesperar. Eu estou resumindo bastante, tá? O livro vale muito a pena ler de qualquer forma. Ele começa a se desesperar e ensejar sair. Ele começa a almejar sair de lá, sair dessa situação. No meio do caminho, ele mesmo entra em contradição e assume um relacionamento lá dentro que impede que ele saia do castelo. Então o livro é todo um emaranhado de contradições, onde a pessoa nunca consegue dar um desfecho. Linearidade é a única coisa que não existe nesse livro. E aqui a gente tem um exemplo onde o mundo é contraditório. O mundo ele é um emaranhado que impede a gente de prosseguir ou de prosseguir com sentido. E isso é tão real, ele é tão pungente esse tema, que quando a gente sofre uma situação parecida com essa, onde a gente está travado, a gente está numa situação completamente surreal, é comum a gente usar o termo situação kafkaesca. Passei por uma situação kafkaesca, fui tentar resolver um problema e criei outro, por exemplo. Ou então a própria pessoa que resolveu o problema trouxe mais um problema. Ótimo, a gente já deu uma pincelada nas contradições do indivíduo e a gente deu uma olhada nas contradições mais sistêmicas, essas do mundo. E aí você vai me perguntar assim, tá, mas por que isso é interessante? Por que eu deveria me interessar por contradições? Antes de mais nada, porque todos nós somos criaturas contraditórias. Mas eu vou te trazer mais umas camadas nessa resposta aí. A primeira delas é a seguinte: o nosso cérebro ele é estruturado para reagir a contradições, as nossas e as dos outros. As nossas, quando ele acontece nas nossas contradições, a gente chama isso de dissonância cognitiva. É um mal-estar quando você disse que acredita em A e faz B. O mais comum é as pessoas pegarem e explicarem, não, na verdade, não é que eu fui desonesto aqui, é porque diante de tal situação eu tive que fazer A, B, C. Ela acaba se explicando ali para que ela fique bem com ela mesma entre a percepção que ela tinha de si e o que ela fez. E, depois disso, é importante a gente se familiarizar com as contradições do mundo, porque são muitas. Elas estão dentro dos nossos grupos, elas estão dentro da sociedade, elas estão dentro do que sobrou de comunidade, das nossas famílias. Tem pessoas contraditórias por todos os lados, incluindo a gente mesmo. E requer algum grau de familiaridade com contradição para que a gente seja capaz de lidar com ela. Tanto para combater quando for necessário, tanto para gerar conciliação de solução da contradição, quanto para resolver as nossas contradições internas. Então, navegar a contradição é uma coisa que todo ser humano, principalmente os adultos, vão fazer a vida toda. E o mais comum é a gente ter resposta de fígado. Muitas pessoas sentem raiva diante de uma contradição. Elas vão lá e brigam com o outro, criam algum tipo de conflito. Não estou dizendo que isso está completamente errado. Conflito é uma ferramenta, às vezes ela pode ser necessária, mas se ela for a única ferramenta, provavelmente você está precisando aprender um pouco mais. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você estiver reagindo com reações de fígado à contradição, você está se desestruturando emocionalmente e você pode acabar trazendo mais complexidade para situações que já estão complicadas. O ideal é você ser capaz de ter um letramento nas contradições para que você vá entendendo como navegar aquela situação até que ela mude e se transforme em algo que seja mais verdadeiro, mais transparente. Se você concordou comigo até aqui, você pode estar pensando assim, tá, mas aonde eu me educo sobre contradições? Como é que eu ganho letramento com relação a isso? E eu te digo o seguinte: a literatura é uma grande fonte de estudo sobre contradições. Ela é uma fonte rica, a boa literatura ela é rica em contradições do indivíduo, nas relações, nos grupos, na sociedade e às vezes até no universo. Quando a gente fala de Kafka, a gente está falando assim, aquele universo todo está em contradição. E essa literatura que usa a contradição como matéria-prima, ela não vai só retratar a contradição. Se ela só retratasse a contradição, já seria muito interessante. Mas ela vai examinar as contradições, ela vai pegar forças contraditórias e colocar em colapso na sua frente, e a graça da ficção é essa: você não precisa ver isso no mundo real, você não precisa viver ao lado de uma figura quixotesca para você entender
né, do quixotismo da nossa cabeça. A literatura, enfim, vai apresentar as dinâmicas, as origens e os desfechos. Então, assim, é uma área muito fértil, muito rica para você ver as contradições do ser humano. Personagens como Otelo, como o Príncipe Mishkin no Idiota, como a Lori numa aprendizagem ao Livro dos Prazeres da Clarice Lispector, todos esses personagens e outros, eles vão te ajudar a ver melhor as contradições pela lente da ficção e reconhecer elas não só fora, mas principalmente dentro de você. E, a partir de agora, você vai poder contar com uma outra obra para ler sobre as contradições, as nossas, as dos outros, a do mundo. Esse é o meu primeiro romance, que está entrando em pré-venda agora. Estou te mostrando uma réplicazinha, que eu fiz mais para compartilhar com você enquanto não sai. Gostei muito desse trabalho de capa. E mais importante do que a capa, embora ela seja linda, é essa leitura do mundo e das contradições dele, que é inerente à nossa vida. Nesse livro você vai encontrar isso numa narrativa com 4 personagens, repleta de reflexões, que tem um olhar não só filosófico como psicológico, e está sendo um grande prazer compartilhar isso com as pessoas, esse nascimento. E eu vou deixar o link para você aqui, caso se interesse, para você comprar ele em pré-venda ainda, que você vai comprar ele com desconto. É óbvio que o livro não é apenas sobre contradições, isso é apenas uma faceta dele. Eu vou falar sobre os outros temas ao longo dos dias aqui dos episódios, mas fica o convite, porque ler é uma excelente oportunidade, uma porta de entrada para você se familiarizar com as ambivalências do mundo. E o meu livro, vou mostrar de novo uma última vez, é um excelente primeiro passo. Se você se interessou, vou deixar o link aí nas descrições. E você, o que você acha? Esse assunto das contradições, ele ressoa em você? Você já viveu essas contradições? Já conviveu com alguém que tem essas contradições? Conta aqui para mim nos comentários. E se você gostou desse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar ele para alguém que você acha que vai se interessar. Esse tipo de gesto não só prova para o algoritmo que o meu assunto é interessante para você, como me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras todos os episódios. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.